Nós temos essa proposta de 10 minutos do Livro dos Espíritos. Então, a gente vai fazendo uns comentários, é algo assim, é superficial, né? Para dar uma noção, porque a gente compreende que a doutrina espírita, ela é uma doutrina que nós temos que buscar esse conhecimento, né? Igual Kardec coloca lá na introdução, a necessidade do estudo contínuo. Então, aqui hoje, nós estamos aqui na escala espírita, que é a questão número 100 do Livro dos Espíritos. E o que acontece? Aí tem as observações preliminares. Quando Kardec trouxe aqui sobre as diferentes ordens de espírito, ele nos deu uma noção geral a respeito da classificação dos espíritos, que é de acordo com o nível de perfeição e essas coisas todas. Então, ele vai dizer para nós aqui nas observações preliminares que a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram, isso é muito importante, ó. A classificação se baseia no grau de adiantamento dos espíritos, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão que despojar-se. Então, uma coisa que nós temos que entender é que essa classificação, ela não tem nada de absoluta. Ela vai trazer, assim, para nós, um conjunto, apenas para a gente ter uma noção do conjunto que se apresenta um caráter definido. Então, esse grau a outro, não existe uma... É que eu falo assim, aqui começa isso, termina assim. Não é desta forma. Então, ele vai mostrar para a gente, é como se fosse o arco-íris. As cores do arco-íris, elas vão se mesclando, elas têm as cores definidas, vão se mesclando, né? Então, essa classificação dos espíritos e também essa questão do grau de perfeição é mais ou menos dessa forma. Então, por que ele traz isso para a gente? Para a gente entender que o espírito pode ter evoluído em uma determinada área e na outra não. Então, de repente, porque pergunta o espírito tem que saber de tudo. E não é assim. É isso, quando ele trouxe a escala espírita, ele trouxe para nos dar esse entendimento, que pode ter evoluído em uma área, na outra ainda precisa melhorar um pouquinho mais. Então, é essa nuance de perfeição, que é, como se diz, só quando ele alcança a condição de espírito puro, aí que ele tem a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é apenas Deus, né? Então, olha só, diz aqui, ó, façamos ainda uma consideração que se não deve jamais perder de vista, a de que entre os espíritos, do mesmo modo entre os homens, há os muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que tomem conta a tendência a crer que, por serem espíritos, todos devam saber tudo. Então, isso é muito importante a gente conscientizar disso. E também, é igual no caso, esse esclarecimento, eu não sei por que acontece na nossa mente de imaginar que é espírito, que está no plano espiritual já sabe tudo. E não é assim, né? Da mesma forma também, entre nós encarnados. Nós estamos ainda dentro deste processo de evolução. Então, a gente não sabe tudo. A gente sabe parte de algumas coisas e outras ainda por aprender. Então, ele vai dizer o seguinte, que ele recebeu a ajuda dos espíritos, porque ele fez dentro de um processo de observação, mas também ele recebeu a orientação dos espíritos para fazer essa classificação.
E ele traz também para nós a forma assim, igual na questão da botânica. Ele fala aqui, três que trouxe os conhecimentos, que trouxe métodos diferentes a respeito da botânica, mas cada um da sua maneira. Só que a botânica, ela não teve alteração nenhuma. Cada um trouxe da sua maneira, mas a botânica é a botânica, do jeito, do conhecimento que tem. Então, é a mesma coisa dos espíritos. Eles podem trazer para nós informações de acordo com o nível de entendimento deles, mas a verdade espiritual é uma só. Então, um pode trazer de uma forma, o outro pode trazer de outra forma, e é como se diz, a gente não pode fechar a questão. A gente tem que ouvir, como se diz, questionar, ouvir e analisar e usar o bom senso. Porque um pode estar vendo dentro da sua visão, o outro dentro da outra, e não quer dizer que esteja errado. E está errado que um falou uma coisa, o outro falou outra, então está errado. Não, é cada um de acordo com o seu nível de compreensão e de entendimento daquilo que se apresenta, né? Aí ele vai dizer aqui para nós que os espíritos, em geral, admitem três categorias principais, ou três grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, que são caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e a propensão para o mal. Se a gente for lá no Obras Póstumas, nós vamos entender também que essa propensão para o mal, muitas vezes, é os nossos instintos, igual no caso, o egoísmo, o instinto de conservação, e várias coisas que são nossas imperfeições, que é a matéria dominando o espírito. Que para nós que já somos racionais, então, como se diz, nosso desafio é dominar a matéria, não é a matéria nos dominar, né? Então, os da segunda ordem se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e o desejo do bem. Então, o primeira ordem, o da terceira ordem é completamente dominado pelos instintos, e isso aí vai levá-lo a realizar coisas que não são tão boas, que ele vai pensar só nele, não vai ver o outro, né? Então, aí onde o egoísmo, o orgulho vai estar muito exacerbado. E agora os de segunda ordem, eles já conseguem dominar a matéria e têm desejo do bem. Então, são os bons espíritos. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. E, no caso, a perfeição relativa. Isso é bom a gente também entender. Então, ele vai terminar aqui mostrando para nós que essa divisão, ele fala assim, Kardec diz assim, essa divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivados. Só nos restava pôr em relevo, mediante subdivisões em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais me faltaram. Então, ele finaliza para nós que, com o auxílio desse quadro, fácil será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade e de inferioridade dos que possam estar entrando em relação conosco. E também, como consequência, o grau de confiança e de estima que merecem. Então, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias, as diferenças intelectuais, esclarecendo acerca das desigualdades e morais dos espíritos. Faremos, todavia, notar que estes não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe, sendo sempre guardar isso bem na nossa mente.
sendo sempre gradual o progresso deles e muitas vezes mais acentuado num sentido do que no outro. Pode acontecer que muitos reúnem em si caracteres de várias categorias, o que os seus atos e linguagem tornam possíveis apreciar. Então, olha só, a forma da gente observar através da linguagem e dos atos, como que as orientações que eles vão trazer. Então, assim a gente termina a questão 100, né, para a gente ter mais na nossa mente no seguinte aspecto, esse matiz gradual, e para a gente prestar atenção na questão da linguagem, das informações que eles trazem, para a gente ver que nível de confiança que a gente pode ter nos espíritos. Beleza? Então é assim. Semana que vem nós vamos começar a falar sobre os espíritos de terceira ordem. Igual eu estou falando, a gente faz um apanhado geral, tá bom? Porque é importante cada um buscar. A proposta nossa aqui é fazer um chamamento a respeito do assunto, né? E cada um vai ali fazer o seu estudo, a buscar o seu entendimento, né? Então, hoje, nós estamos no capítulo 24, a candeia debaixo do alqueire. E essa passagem é aquela passagem que Jesus diz assim: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe ao contrário sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. E Kardec traz também a passagem aonde que Jesus vai falar, que ele falava por parábolas. Vocês lembram semana que vem, semana passada, né? Que foi explicando esse contraponto que Kardec fez no seguinte, como que Jesus falava por parábolas e nem todos entendiam, agora ele está mandando colocar sobre o alqueire, essas passagens que trouxe para nós no item 4. Aí, no item 5, você pode ler para nós, Cláudia? Ok. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades senão gradualmente. As revela sempre à medida que a humanidade está madura para recebê-las. Ela as mantém em reserva e não sob o alqueire, mas os homens que estão na posse delas. Ocultam-nas a maior parte do tempo, ao vulgo, com a intenção de dominá-lo, são eles que colocam verdadeiramente a luz sob o alqueire. Foi assim que todas as religiões tiveram seus mistérios, cujo exame interditaram. Mas ao passo que essas religiões permaneciam atrasadas, a ciência e a inteligência caminharam e rasgaram o véu misterioso. O vulgo, tornado adulto, quis penetrar o fundo das coisas e então rejeitou de sua fé o que era contrário à observação. Não pode aí haver mistérios absolutos. E Jesus está com a verdade quando diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será revelado um dia, e que o homem não pode ainda compreender na terra. Será sucessivamente revelado nos mundos mais avançados, quando estiver purificado. Neste mundo, ele está ainda no nevoeiro. Quer comentar alguma coisa, Cláudia? Vou passar. É muito interessante essa questão que Kardec traz para nós. Por quê? A nossa defesa, porque os animais, cada um tem o seu processo de defesa, né?
Tem aquele que muda de cor, tem aquele que tem uma velocidade maior. Então, cada ser da natureza, ele tem algo para se proteger. Para nós, se nós formos nos observar, nosso corpo ele é muito frágil, mas a nossa defesa é o conhecimento. É através do conhecimento que a gente se protege, é que a gente se defende. E então, o que acontece aqui? Kardec vai chamar a atenção, uma coisa que se a gente for buscar na história, a gente vai observar o tanto essa questão, essa necessidade do homem dominar o outro. E dentro do processo religioso, isso aconteceu e ainda acontece, né? Porque é uma forma de esconder para que, através daquele segredo, dominar as outras pessoas. A gente bem sabe que, até na década de 60, a missa era... Estou falando que nós somos, né, católico, né, quase todos aqui viemos do catolicismo, a gente sabe a influência do catolicismo é muito grande, né? A igreja ela dominou, sim, muito tempo, durante muito tempo, e o que acontece? Ela era em latim e o padre de costa para o povo. Né? Então, ainda tinha aquela coisa de que só os eleitos que poderiam ler a Bíblia. Então, a gente vai ver que é uma forma de dominar. E isso ainda, infelizmente, acontece. Quem tem o conhecimento, ele quer dominar o outro. Né? Então, só que quando a doutrina espírita surgiu, ela veio como uma ciência, uma filosofia espírita. Por quê? Através da filosofia, nós vamos desenvolvendo nosso raciocínio e vamos, como se diz, vamos compreendendo e observando e vendo as coisas de melhor maneira. Porque a filosofia, ela nos ajuda muito a pensar. E pensando, sim, a gente desenvolve, a gente é menos enganado. Né? Então, Kardec traz essa questão, porque quando Jesus veio, ele veio romper com isso. Sim, Cláudia? Não, eu só saindo um pouquinho do Evangelho, nesse sentido, do como que o conhecimento hoje tem que ser compartilhado. Antes era restrito a alguns, e hoje não. Hoje quem está tentando segurar o que sabe para ele mesmo, não está tendo sucesso, não. Né? Hoje todo o conhecimento tem que ser compartilhado. Então, o doutor Google, então, tudo que a gente quer saber é só ir para o... Apesar de que tem umas informações erradas também, mas a gente tem que estar pensando. Né? Gente, inventaram até uma palavra nova para isso, para esse compartilhamento de conhecimentos, de atitudes, nexalistas, é isso, Rodolfo? É uma palavra nova. Aquele Isso que para mim tem é o novidade, tia conhecimento. Rosana. Mas Ontem eu vi uma palestra sobre isso, eu falei, gente, a gente faz isso todo dia, mas botaram o nome no negócio. deixa eu ver aqui. Depois eu passo a palestra que eu ouvi. A questão do conhecimento, gente, é algo, isso aí já é uma opinião minha, né? Nós estamos vivendo tempos, assim, bem desafiantes. Por quê? Porque o conhecimento, ele pode tanto libertar como pode escravizar. Uma pessoa sem moral com o conhecimento, ela faz um estrago muito grande. Então, Sócrates, Platão,
eles, eles só passavam conhecimento para quem tinha moral. O contexto do nexialista, na verdade, ele vai se relacionar a exatamente um indivíduo que tem várias áreas de conhecimento. A gente poderia aí colocar Platão também como uma referência, porque ele vai passear por uma visão de um problema em várias perspectivas. E aí vai raciocinar e tentar trazer o ponto de vista, enfim, perante vários tipos de conhecimento com relação àquele problema. Então, pode ser, sim, uma reflexão como a Noêmia está trazendo, ela pode ser considerada uma nexialista. Ah, legal, tá vendo? Arranja um nome difícil para a gente não entender. Sim, Cristina. Cristina, você está no mute, Cristina. Só um minuto. Não está. Agora foi. Não. Não, voltou para o mute agora. Agora sim, agora ele ficou. Eu queria saber de onde que veio essa palavra, nexalista. Vamos procurar a origem dela. Provavelmente, para dar um charme, a gente busca lá no inglês, para dar um charme, né? É uma moça que se chama Cristina Castanhedo, uma coisa assim. Por sinal, é lá de Esmeraldas, filha de uma grande amiga nossa, que é uma estudiosa lá de São Paulo. Ela mora lá em São Paulo. E ontem eu vi essa palestra com ela. E ela explicando o que era. Aqui está falando, né? Eu posso confirmar essa referência, que eu estou buscando aqui por alto no Google mesmo, tá? Uhum. A gente pode pesquisar essa referência, mas ela faz sentido. Ela é a junção do prefixo "oni", que vem do latim, que significa todo, com o sufixo de Sofia, né? Que vem do grego, que significa ciência. Ou seja, significa ciência do todo. Esse é o que está falando aqui, que é o significado. Faz sentido, porque Sofia busca, é o conhecimento, né? A tradução de conhecimento. E Oni, se a gente for pensar, onipotente é o todo. Então, pode ser exatamente isso. Mas a gente pode pesquisar mais sobre esse assunto, porque para mim é novidade também. Mas o mais importante é que a gente sabe, né, da vida é o seguinte, essa transmissão de saberes. Isso aí, isso faz parte das culturas ancestrais. A questão do passar o conhecimento, né? Porque é assim que nós existimos, através de cada um. A gente está vivendo tempos diferentes, né? E a gente tem que se adaptar a essas coisas novas que estão acontecendo. Mas trazer essa reflexão da necessidade da gente trazer um assunto como um todo, a gente vai ver dentro da doutrina espírita, porque Kardec, ele traz isso, ele traz uma visão de vários pontos para a gente poder pensar. A doutrina espírita, ela não traz uma coisa fechada para nós, igual ele nesse da candeia debaixo do coqueiro. Ele trouxe o contraponto. Sim, Cristina? Eu gostaria de saber, que você falou aí agora, que estão surgindo novas coisas e que nós devemos nos adaptar. Eu acho que depende, tá? Porque nós precisamos nos adaptar, sim, às coisas que vêm para nós, dependendo do quê? Porque nem tudo nos convém. Isso é importantíssimo a ser analisado. Por quê?
Se eu quero tudo que vem, tá novo aí, tá vindo para mim, e eu vou colocar isso na minha vida diária, será que eu vou dar conta? Eu acho que a gente tem que seguir o Evangelho. O Evangelho, as obras subsidiárias, procurar compreender os ensinamentos do Cristo e as obras subsidiárias que estão aí. Por quê? Para nós não nos perdermos, porque o homem é falho. E muitas coisas novas que estão vindo aí vêm do homem, não vêm do Cristo. São observações do homem. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, como o Livro dos Espíritos está falando. Nós acabamos de estudar o Livro dos Espíritos, que nos ensina isso. Tem as classes dos espíritos. O espírito reencarnado, ele é espírito também. Então, ele também tem que ser colocado nessa escala. Não é só desencarnado. É encarnado também. Porque no meio nosso existem os espíritos encarnados bons, maus e espíritos de luz. E no desencarnado a mesma coisa. Então, eu estou formulando ali alguma coisa, eu tenho que saber se aquilo ali é bom para o todo, igual. Esse nexalista está escrito ciência do todo, né? Eu vou até analisar essa palavra. Eu vou analisar ela, vou estudar ela. Então, tudo que for colocado no mundo, eu adotar ele para minha vida, eu estou caindo em erro. Eu preciso analisar os ensinamentos crísticos. E sim, eles têm que ser adotados para a minha vida. Se eu fugir disso, eu já estou caminhando para outro lugar. E eu preciso ter cuidado com isso. Por quê? Eu estou levando para mentes, eu estou levando para a casa espírita, eu estou levando para as pessoas aos quais eu convivo, seja onde for, no trabalho, na minha casa, no centro espírita, coisas que eu estou adotando para a minha vida. E eu tenho que ter esse cuidado, porque o Cristo foi muito claro, né? Então, eu concordo com algumas coisas e outras não concordo e eu falo, tá, gente? Eu sou assim. E quando eu não concordar, eu vou falar, tá bom? Pois é, Cristina. Obrigada por me ouvir. Não, a questão da doutrina espírita, ela, lá na introdução, Kardec nos convida a estudar de tudo. Por quê? Porque nós temos que desenvolver a nossa capacidade de entendimento, uma vez que nós somos espíritos em diferentes estágios, nós temos que buscar o nosso entendimento e agir de acordo com o nosso entendimento. Por quê? Se eu for fazer aquilo que o outro está mandando, eu estou fazendo dentro do meu piloto automático. Então, eu não estou presente dentro daquilo que eu estou realizando. Então, quando a doutrina espírita ela se apresenta como filosofia de vida, é para a gente, sim, analisar e ver se aquilo ali diz respeito a mim. Nós temos várias questões dentro da nossa mente, que estão situações que estão cristalizadas dentro de nós, a vez que nós somos reencarnacionistas, nós acreditamos na reencarnação, então nós sabemos desse efeito das experiências equivocadas que tivemos, que hoje ainda ressoa no nosso comportamento. Então, é aquela coisa, eu não faço isso por causa disso. A doutrina, no meu entendimento, ela fala que para a gente tem que chegar a esse acordo. Eu não faço isso porque isso eu aprendi que não é bom. Porque eu não fazer simplesmente pelas regras estabelecidas, eu corro o risco de criar uma fantasia para mim. Então, ser verdadeiro, principalmente consigo mesmo. Nós vemos que no Hospital Esperança, o tanto de espíritas que desencarnam completamente desequilibrados,
por causa dessa questão. A gente tem que, sim, primeiro se conhecer, ver aonde que a gente se encontra, e dentro daquilo ali a gente pautar a nossa vida de acordo com aquilo que a gente acredita. Porque só um minutinho, Vivian, que a questão é o seguinte, o que é bom para mim nem sempre é bom para o outro. Igual no caso, o que eu acho certo para mim, mas o que é certo dentro desse nosso mundo tão louco? A gente tem muitas questões que nós ainda temos que resolver com a gente mesmo, né? E por isso a necessidade do autoconhecimento. O Evangelho de Jesus, ele é o nosso roteiro, é o nosso guia. Mas a gente sabe o tanto que ele foi manipulado. E a gente sabe o tanto que até hoje é manipulado ainda. Então, a gente tem que se pautar, ser coerente com a gente mesmo. É isso, nós não podemos deixar a nossa mente. Nós temos que observar e falar, não, isso aqui eu não quero para mim. Mas se a Rosana quer, que ela aprenda lá. Eu já sei que não é bom. A Cláudia quer aqui, então vai, Cláudia. Depois eu estou aqui, qualquer coisa. Né? A gente não pode fechar muito, não. Né? Se vive. Viva. Ela levanta a mão. Tá me ouvindo? Estamos. Então, pois é, nós estamos esquecendo uma coisa fundamental que está bem no início do item 5. A providência divina, né? Ela tem uma previdência, uma sabedoria muito previdente. Ela solta gradualmente a revelação das verdades. À proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida. A gente esquece desse detalhe. Porque aí a gente fica muito preso nessa questão de que os outros são detentores do conhecimento, os outros estão querendo nos enganar, nos manipular, e a gente esquece que, mesmo assim, a providência divina utiliza do mal em prol do bem. Isso, André Luiz. Sabe? Então, tudo isso a gente precisa lembrar que nada está errado. Isso. Nada está equivocado, fora do lugar. A gente precisa lembrar que a providência divina, ela utiliza, inclusive, os nossos equívocos, por mais que nós tenhamos que nos reajustar mais tarde, porque equivocamos, mas ela utiliza do nosso equívoco para essa transformação e esse amadurecimento da humanidade. Então, a gente não pode mais olhar só com olhares de maldade para aquilo que eu não conheço. Eu preciso, igual o Livro dos Espíritos falou no início, olhar com o olhar de questionamento. Isso. O que é verdade, o que não é? Como Jesus... Gente, essa pergunta é fantástica. Como Jesus agiria nesta situação? Aí a gente começa a entender o que nós devemos ou o que nós não devemos fazer. Porque aí a gente começa a entender que a providência divina está agindo em nós, não é no outro. A gente não tem mais que olhar para o outro, a gente tem que olhar para nós. E entender para o bem. Exatamente, entender que essa evolução, esse entendimento, esse amadurecimento, esse crescimento, né? Essa sair do verde para amadurecer, vem da onde? De mim, não é do outro. E isso vai me sendo revelado conforme eu vou buscando o conhecimento. Então, é fazendo uma leitura mais de uma vez que eu consigo extrair daquela... Igual você, Cristina, falou aí, que você vai estudar a palavra. Quando a gente se dispõe a estudar algo, a gente não vai ficar simplesmente ler um texto.
a respeito do assunto. A gente vai, pelo menos, ler aquele texto umas 5 vezes. Para poder estudar o texto a respeito daquilo ali. Então, é nesse sentido que ele está trazendo para nós. É tirar essa candeia debaixo do alqueire, é nesse sentido. A gente precisa começar a olhar com olhos de questionadores. Gratidão aí a todos. Tá. Fala, Rodolfo. Não, é muito bem esclarecido por você e pela Vivian também. Eu acredito que a gente não pode se fechar, tendo em vista que a doutrina espírita é uma fé raciocinada, mas para raciocinar em si, você precisa de ter o conhecimento sobre vários aspectos. Então, o conhecimento ele vai ser a base de tudo, porque se você não conhece, como é que você vai tomar uma decisão se é bom ou não para você, se é certo ou errado para você, que essa decisão ela é individual, né? Então, era só para complementar que se a doutrina espírita é uma fé raciocinada e ela parte do princípio que ela tem ali a filosofia, né, que é a ciência do conhecimento. A gente tem a ciência que é a comprovação científica das coisas. E aí a gente chega ali a uma conclusão espírita, filosófica, né, e une ao Cristo. A gente tem, sim, que passear por várias vertentes para a gente tirar a nossa própria conclusão. Obrigada. Eu queria que você, Noemi, me falasse a respeito do hospital, né? O Esperança, que você falou que muitos espíritos estão chegando lá com problemas, né, seríssimos, né? Que eu, inclusive, semana passada, porque eu tenho um grupo de estudo toda segunda-feira. E a gente estava comentando a respeito do nosso lar, né? Que o nosso lar, que como a colônia já está um pouco mais evoluída, estão indo para lá, né? Muitos evangélicos, católicos e umbandistas, né? Isso já foi verificado e realmente é real. E os espíritas estão indo até para o umbral, né? Porque realmente não, eu acho assim, né? Que é até confuso falar que é espírita, né? Eu acho que espírita mesmo, a gente tem alguns luminares aí que realmente seguiu o Cristo. Porque o Cristo, ele não teve religião. Ele teve, né, um ensinamento, né, que veio do Pai, colocou para a humanidade melhorar, evoluir, se educar, né? E isso está acontecendo ao contrário. E eu comecei no Espiritismo com 17 anos. E hoje eu tenho 59. E eu já estudei muito. E hoje eu tenho assim muita dificuldade com as coisas que estão acontecendo aí. Hoje eu sou evangelizadora há muitos anos, mais de 30 anos. Hoje eu sou coordenadora. Então, eu estudo, gosto de ver e rever. E eu não concordo, e quando eu falo que não concordo, eu não concordo. E aquilo eu revejo, e depois eu posso até trazer o que eu não concordei para o grupo. É assim que eu gosto de estudar. Eu revejo várias fontes, para mim estudar é isso. Então, eu gostaria que você falasse sobre isso. Não, o hospital Por que você acha que os espíritos estão indo lá para esse centro, chegando lá em desequilíbrio? Gostaria que você comentasse sobre isso para a gente. Não, como se diz, o Hospital Esperança no Mundo Espiritual, quem trouxe foi a Irmã Dufour, no livro Lírios da Esperança. É um local que é onde Eurípides, ela não está ouvindo, é o hospital criado por Eurípides Bassanufo, né? Então, o que acontece? É só a gente conhecer a nossa natureza, olhar para nós um pouquinho, que a gente vai saber, né, o tanto de fantasia e de ilusão que a gente cria para nós mesmos, o tanto que a gente se idealiza, e chega um momento que a gente percebe que a gente não é tudo que a gente imaginava.
e, com certeza, o desequilíbrio acontece. Se a gente quer saber sobre desequilíbrio, vamos ler o livro Voltei, do irmão Jacó, que foi o Frederico Figner, que foi presidente da FEB, e ele se apresenta como irmão Jacó. A gente vai ver os desafios que foram para ele lá no plano espiritual. Se a gente pegar o livro Depois da Morte, onde foi um dos primeiros livros que Divaldo psicografou, da Odília, a gente vai ver, a Odília era uma trabalhadora exemplar da Mansão do Caminho, e as dificuldades que ela enfrentou quando desencarnou, a ponto de ficar lá, assim, muito tempo ainda apegada ao trabalho, que ela realizava, a tarefa que ela fazia. Então, tem vários casos trazidos pela Lavra Mediúnica, né? De situações onde o desequilíbrio no desencarne, mesmo, como se diz, ser espírita, não nos abaliza nada. Agora, ser cristão, aí já é outra coisa, que a gente tem que repensar também, que a religião cristã, ela é novinha perante as outras que existem. Então, é um bebê, né? Então, a gente vai ver que não é a maior religião. A maior religião, nós vamos ver que é a fé Bahá'í, né? Fé Bahá'í, o islamismo, né? E são religiões que não acreditam no Cristo. Então, é onde que a gente tem que ver o nosso entendimento. O cristianismo tem 2.000 anos, 2024 anos. É pouco. Agora, tem religiões aí que se perdem no tempo. O hinduísmo, não sei quantos anos tem, shintoísmo, são religiões muito antigas que conduzem toda uma humanidade. Né? Então, quando eu generalizo, quando eu fecho numa caixa, eu estou me limitando. Então, o que é correto, a gente sabe o que é certo. E tem muito a gente entender se aquilo que eu acho certo, se todo mundo fizer, é bom, então é o bem. Se o que eu acho certo, toda a humanidade começar a fazer, não vai dar certo, então não é bom. Então, a gente tem outro parâmetro também, o que é certo, eu quero o que eu acho, o que eu faço para os outros, eu quero que faça comigo, esse é o nosso parâmetro, né? A gente tem que ver, buscar construir dentro de nós essas verdades, e a nossa verdade nos consiga dar ética, nos dá moral, de um bom comportamento independente de qual fé que você tem, de que você acredita. De repente você não acredita em nada, mas uma pessoa que tem ética, que tem moral. Então, eu vejo mais, eu gosto muito da filosofia, eu sou apaixonada por filosofia. Então, eu vejo mais essa questão da gente buscar ser pessoas melhores, ser pessoas éticas, buscar ser coerente com aquilo que a gente acredita. Porque se eu não sou coerente com o que eu acredito, eu crio conflito dentro de mim. E esse conflito dentro de mim vai me deixar em estado de perturbação muito grande, na Terra, como também no desencarne, né? Mas a doutrina é para isso, é para conversar, não é para concordar com tudo, mas sim criar dentro de si a verdade. Porque essa verdade é que vai me sustentar. É o que eu acredito é que vai me sustentar. Aí a gente vai pensando até que ponto a gente acredita mesmo, né? Até que ponto isso tudo que a gente lê aqui é verdade para nós. E tanto que eu já me transformei dentro disso aqui. Aí a avaliação, autoavaliação. Posso complementar?
Pode, finaliza e faz a prece final para nós. É porque, assim, muitas vezes, quando a gente fala que não aceita as coisas que estão vindo por aí, as coisas que estão acontecendo, tudo mais, né? A gente tem uma geração aí muito nova, realmente, com coisas novas, ideias novas. Então, se a gente resgata, por exemplo, o que é a moral, ela está ligada a valores, a costumes, muitas vezes da nossa cidade, do meio que a gente vive, da nossa criação, né? E aí isso transpassa por várias gerações. Quando a gente fala, por exemplo, em ética, muitas vezes esse conceito ele está relacionado ao ser ético, que está relacionado a fazer o bem ao próximo. Então, se, por exemplo, eu vivo numa comunidade que eu tenho valores, que eu tenho os meus valores, que eu tenho os meus ensinamentos, então eu vou seguir a regra daquela sociedade. Mas, por exemplo, se o que eu estou fazendo não está sendo ético na visão dessa sociedade, e quem está sofrendo sobre isso se julga, não se incomoda com isso, por exemplo, o poliamor hoje, que está super em alta, se as pessoas estão coniventes com essa situação, a ética se julga passiva. Então, o que acontece? Os valores, a- essa questão do que a gente aprendeu lá atrás, muitas coisas elas podem mudar com o tempo. É claro que você pode ser conivente ou não, é uma ideia sua ou não, mas se a pessoa que está no meio do contexto, ela está conivente com a situação, não está fazendo mal para o outro, a ética ela se julga passiva. Então, eu acredito que é uma reflexão que a gente tem que ter sobre isso, porque aqui a gente tem várias gerações. Nessa reunião, nessa sala, a gente tem várias gerações. Então, por exemplo, muitas vezes o que pode ser novidade para mim, que pode ser talvez interessante para mim, pode ser um absurdo para a Noêmia. E muitas vezes o que a Noêmia aprendeu lá atrás, para ela é super legal, para mim hoje pode estar. Entendeu? Então, assim, a gente. O que é poliamor aí? Me explica aí, que eu não entendi isso, não. É uma pessoa que se relaciona com outras pessoas. Ah, tá. Entende? Então, a gente chama de poliamor. É a poligamia, na verdade. Que hoje em dia está super em alta. Mas se a pessoa está conivente com a situação, a ética se muda por si. Hoje o negócio está muito doido. Tá doido. É tal do cristal, não sei o que lá mais, não sei o que lá mais. Deixa, Enfim, né? Então, assim, eu acredito fazer o quê? Mas eu acredito que, assim, analisar a pessoa, o contexto que ela vive, a criação, as relações, qual que é o efeito disso, que é importante. Porque se esse efeito ele não vai ser bom para mim, e se ele não condiz com o que eu acredito, aí realmente eu tenho que repensar 2 vezes se eu sou conivente ou não com isso. Né? Enfim, fica esse pensamento aí, e vamos agradecer então a Deus, a Jesus, a oportunidade dessa discussão rica. Eu acredito que sim, cada um tem a sua cultura, os seus atos, cada um sabe, ou pelo menos acredito que aqui é uma busca do que é o melhor para si, do que é o melhor para o ser, sempre com o objetivo de crescer, de evoluir e principalmente de fazer não só o bem para o próximo, mas o bem para nós mesmos, seguindo sempre os conhecimentos e os ensinamentos de Jesus, que é nosso guia e nosso mestre. Acho que é isso. Muito obrigado pela sua oração e que a gente vá abrindo a nossa mente para que o Chico falava, né? Eu gosto muito dessa frase. Que cada um seja do jeito que quiser e eu do jeito que eu devo ser. Porque a gente está vendo cada coisa que você fala assim, oh meu Deus, mas se está feliz, se é assim.
a gente, né, é, não assustar com nada. Tem os costumes de cada povo. Isso, A ética para eles é uma, para nós é outra. exato. Só que E nós. a gente, às vezes, eles se surpreende com a nossa cultura também, ocidental. Sim, sim. Depende Mas do é. meio onde essas pessoas vivem. Não vamos longe. Nesses lugares onde os traficantes tomam conta de tudo, a ética deles é uma, a nossa é completamente diferente. Jamais colocaríamos uma arma na mão de uma criança, mas a ética deles é essa, infelizmente. E nós estamos aqui para tentar mudarmos essa ética, através dos nossos exemplos, através dos nossos ensinamentos. Quem tem a possibilidade de estar numa escola para poder orientar essas crianças, para que haja uma modificação desses comportamentos, tudo vai depender do nosso modo de agir, de pensar e de orientar. Pois é. Semana que vem nós vamos começar a falar dos espíritos de terceira ordem. Que somos todos nós. Aí a gente vai ver, né? Então, que Deus nos abençoe até semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Até mais. O Luiz apareceu aí, acho que ele quer falar. Fala, seu Luiz. Eu acho que a nossa irmã é Cristina, né? É. Cristina comentou, e a nossa irmã Vívia também comentou. Eu sempre digo, está na dúvida? Vai fazer? Não vai fazer? Está na dúvida? Jesus faria o quê nesse caso? Acabou o problema. Você não tem mais dúvida, entendeu? Se você faz a pergunta para si mesmo, como é que Jesus agiria nessa hora? Em relação a tudo, tudo, ele vai te dar a resposta na hora. E você age dessa maneira. Não erra. Você não erra. Não é verdade? Mas tem que ter muita coragem, viu, seu Luiz? Nós não erramos, né? Não é você não erra. Nós não erramos. Aqui, Ok? tem que com ter Jesus. muita coragem de fazer o que Jesus fazia. Não. Eu não falei isso. Eu não Não, falei isso. Como é que ele agiria nesse momento? Por exemplo, veio um elemento, você está dentro do seu carro, ele encosta para te pedir uma ajuda. Aí você sobe o vidro e parte. Como é que Jesus agiria nesse momento? aí ele desceria do carro, ia dar um abraço nele, e papapá, tá. Mas, como se diz, o nosso instinto de sobrevivência, a gente faz isso, nós estamos presos na matéria. Mas existem outras coisas que a gente tem que colocar em questionamento. Entendeu? Fiquem com Deus. Amém. Boa noite, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Beijos. Até a semana, se Deus quiser. Boa noite. Tchau. Murilo ficou mudo.